das questões que eu mais me deparei em sala de aula nos últimos tempos, eu sou professor de filosofia, é a seguinte: e aí, professor, o que você pensa do filósofo Olavo de Carvalho? Então, enfim, uma coisa não dá para negar que no Brasil, ao menos de forma indireta, o Olavo de Carvalho popularizou o termo filosofia. Isso não dá para negar. Muitos, inclusive, conhecem mais, né, como filósofo Olavo de Carvalho do que mesmo Platão, né, ou Sócrates. Bem, é uma pergunta que eu não devo enfrentá-la mais com tanta frequência, né, porque o Olavo de Carvalho faleceu. Em decorrência da Covid-19, quase impossível ser diferente, porque, né, há uma semana atrás, 2 semanas atrás, ele mesmo declarou que tinha contraído o vírus, era um negacionista, né, então não tomou, provavelmente não tomou vacinas, era grupo de risco, idoso, fumante, então é mais uma das vítimas da Covid-19. Bem, eu acho que vale a gente dizer também que, assim, a gente costuma colocar as coisas esdrúxulas e absurdas que o Olavo de Carvalho falou e defendeu para ir ridicularizar, e não é para menos. Mas é importante saber que, tipo assim, nem tudo que o Olavo falava era bobagem. Até porque, assim, uma pessoa que se coloca como um intelectual, como um filósofo, né? Se ele falasse só aberrações o tempo todo visíveis, ele não teria ganhado um público, não teria tido espaço na mídia como já teve, não teria nem mesmo, assim, vendido livros. Quer dizer, dificilmente teria chegado nesse patamar. Então, assim, no meio das aberrações todas que saem da boca dele, algumas coisas são verdades. Uma delas é que, assim, em relação a ser filósofo, não é a formação em filosofia, né? A graduação, a licenciatura, e nem mesmo aí mestrado, doutorado, que vai fazer a pessoa ser um filósofo, né? Você pode ter um pós-doutorado em um determinado autor da filosofia, ser um grande especialista naquele autor, e não necessariamente um filósofo. Então, quer dizer, não é a academia que forma filósofos, o Olavo afirmava isso o tempo todo e ele tem razão. Eu não considero o Olavo de Carvalho filósofo porque a obra que ele deixa não acrescenta, sinceramente, ao conhecimento filosófico. Ela, no máximo, causa aí uma polêmica e angaria essa galera de direita. Né? E aí é importante a gente falar do meu primeiro contato com o Olavo de Carvalho, que não foi nesse viés político, né? Eu conheci o Olavo de Carvalho e que, por incrível que pareça, existe aí a coleção completa do curso do Olavo na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Isso mesmo, na Fafiche tem a coleção de DVDs do Olavo de Carvalho, ou pelo menos tinha na época que eu estudei, né? Eu tinha acabado de entrar no curso e eu queria saber um pouquinho sobre Maquiavel, assim, mais do que o nome, né? Aquela questão ali bem de calouro. E aí cheguei lá na biblioteca enorme da Fafiche, e me deparei com um livreto mesmo, bem fininho, assim, sobre Maquiavel. E eu falei, olha, é o que eu quero agora. Peguei esse livro, e na hora que eu tô passando ele lá com o rapaz, né, do empréstimo, ele falou assim, olha, esse livro tem o DVD, você sabe? Aí eu falei assim, não sei não. Ele falou assim, você quer levar o DVD? Aí ele abriu a estante assim, tinha aqueles DVDs verdes, né, assim, da coleção inteira da história da filosofia até, né, início da filosofia contemporânea, porque diga-se de passagem que de filosofia contemporânea o Olavo de Carvalho não entende absolutamente nada, né, e não tem nem as suas videoaulas gravadas. Mas Maquiavel tinha, né? E aí eu peguei aquilo, e assim, sem conhecer nada de Maquiavel, a aula ali mais ou menos 1 hora e meia. Uma coisa é inegável também, o Olavo de Carvalho é muito bom na retórica. É muito bom na retórica, aqueles palavrões dele, os ataques ad hominem, né? Se atacar a pessoa. Convence muita gente. Inclusive a própria aula dele do Maquiavel, ele passa grande parte dela atacando a pessoa do Maquiavel. E aí você percebe que isso, assim, né, é o patético, né? Por exemplo, depois de um tempo, quando aí sim eu fui ler O Príncipe, fui ler outras coisas de Maquiavel, ler comentadores, tive aula a respeito, eu percebi que aquele vídeo do Olavo de Carvalho era pura retórica, porque, assim, ele não trata de conceitos elementares como, por exemplo, virtude e fortuna de Maquiavel.
E por outro lado, fica aí insinuando uma espécie de homossexualidade em Maquiavel por ter apaixonado por César Borgia, né? Que é ali o despota que o Maquiavel usa no livro O Príncipe como um exemplo de um governante, de um bom governante, né? Que não se pautava pela ética para conseguir o que queria. E aí eu vi outros vídeos do Olavo, e no que se diz respeito assim a uma introdução, até nisso é raso, não atinge esse objetivo. E muitas aulas dele, assim, objetivamente falando, não sai do lugar. A não ser talvez Aristóteles, que ele conheça um pouco mais. Mas de qualquer forma, esse curso da História da Filosofia do Olavo de Carvalho é muita retórica. Só que isso né, não implica que ele não tenha lido. O Olavo de Carvalho, de fato, leu ali as principais obras dos grandes filósofos, né? Inclusive, talvez mais do que muito estudante. Mas a verdade é que esse contato na academia, né, com um professor, alguém que é especialista naquele filósofo, a própria troca com os colegas, isso tudo faz a gente aprender muito mais, né? Então você percebe que o Olavo perde isso, né? Porque para você sobrevoar, digamos assim, pela história da filosofia de forma autodidata, é uma coisa muito difícil, né? Porque normalmente tem toda uma gama de conceitos, né? De interpretações de um mesmo filósofo, e esse filtro você vai ter na sala de aula, né? Então, assim, as suas leituras ao longo do tempo também vão mudando, né? Então é muito difícil você ser especialista em todos os filósofos de forma autodidata, né? Saber os contextos, as questões que eles estavam dialogando. Então esse tempo de universidade que o Olavo não teve reflete visivelmente nesse curso dele da História da Filosofia. Mas então, a verdade é que aí depois eu fui conhecer, então quer dizer, isso eu estou falando aí de 12 anos atrás, né, que eu tive esse contato. E nessa época o Olavo de Carvalho, embora já tenha tido um espaço na mídia aí nos anos 90, estava com uma figura totalmente apagada, né? Eu lembro que ninguém na época conhecia ele. Inclusive, assim, como eu estou narrando, né, eu não conheci inicialmente ele pelo viés político. Eu lembro que eu tinha um colega que ele fazia música, e assim, ele já conhecia o Olavo pelo viés político, porque ele era um verdadeiro fã do Olavo, ele tinha lido, né, O Imbecil Coletivo, Jardim das Aflições, né? E eu fui comentar com ele, na verdade, do curso de filosofia do Olavo, porque esse colega ele tinha interesse em filosofia, né? E aí, alguns anos depois, o Olavo apareceu na mídia de novo, com aquela coisa, né, de o famoso vídeo lá dos fetos que a Pepsi estaria, fetos abortados que a Pepsi estaria usando para, né, fazer adoçante, falar que colocar como uma hipótese, né, possível, assim, legítima a Terra plana, né? Então, quer dizer, por um lado, ele traz ali os conceitos da filosofia da ciência, de falar, por exemplo, que os cientistas normalmente não sabem o que é ciência, né? Não sabem como a ciência funciona, como se aprende com teses refutadas, como a gente não pode chegar numa verdade, que talvez, como diz Popper, né, no máximo a gente consegue falsificar uma tese. E Paul Farabi tem um livro que chama Contra o Método, ele mostra que até isso é muito difícil. Quer dizer, essas coisas são sempre muito interessantes, mas daí em nenhum momento você vai colocar a hipótese da Terra plana no mesmo patamar da Terra arredondada, né? Então, assim, simplesmente porque uma contraria todas as outras observações que a gente fez, explica muito menos, né, o vivido e o observado. Então, quer dizer, há uma confusão das coisas quando o Olavo vai falar dessas coisas, até porque ele falta um conhecimento básico, inclusive, de física, né? Porque ele não teve uma formação nem de ensino médio. Então, assim, isso não desqualifica como um pensador, mas causa esses problemas, né? E aí, depois que teve esse lado, então, político, né? Que aí ele começa a falar do comunismo implantado no Brasil, né? Tipo, caramba, como é que um país desse, né, com tanta desigualdade socioeconômica, de acesso a conhecimentos, né, é comunista? Como é que pode isso, né? Inclusive a mídia favorecendo todo esse sistema capitalista, né? Ele fala que essa mídia é comunista. Que usou a técnica de Anton Gramsci, né, para implementar o comunismo na cultura, né? Quer dizer, é uma paranoia total e completa nessas teorias da conspiração. Então aí você vai ver que falta ali, né? Quer dizer, são erros grosseiros, absurdos, né? Que
parece muito mais ali uma apelação, né? Acreditar no conto de fadas do que qualquer outra coisa, e para defender o ponto político dele. Então, o Olavo de Carvalho é esse tipo de contradição, né? Mas, enfim, ele foi um grande mestre da retórica, mas, obviamente, assim, no que acrescenta ao conhecimento filosófico, ele não acrescenta nada, sinceramente, não acrescenta nada que mereça ser chamado de filósofo, nesse sentido mais técnico, de alguém que vai produzir uma obra relevante para o conhecimento filosófico e não o diploma, né? Não é disso que a gente está falando. Mas, enfim, diante desse aspecto todo, o Olavo de Carvalho foi uma figura aí polêmica, não dá para negar, teve a sua relevância aí, né, de trazer a praga da extrema-direita de volta. E, enfim, aí começa a falar aberrações do tipo, né, que os milagres da Bíblia estão provados, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus ressuscitou e está tudo provado. Quer dizer, sabe, misturar as coisas, não entender o que é esses campos tão distintos. Então, Olavo de Carvalho não foi um filósofo, foi um guru que se autodeclarou filósofo, mas que a gente divertiu bastante aí, no mínimo, apesar das aberrações todas que ele disse.